Estamos de volta no Hora da Verdade com o Rasgaceiro, né, que está com a gente aqui. Mas antes de continuar o papo com o Rasgaceiro, a sua participação pelo 3721-6955 ou jornalismo@tvpox.com.br, vou cumprir uma promessa que fiz aqui no último programa do Antônio Viviani. Ele deixou para a gente, na oportunidade a gente não teve de fazer o sorteio, mas hoje também a gente vai estar sorteando aqui no final do programa as pessoas que ligaram, está aqui os papéis todos comigo, para o programa anterior, sorteando esse CD maravilhoso aqui, O Segredo da Águia, O Chamado, para as pessoas que participaram do último programa Hora da Verdade com o Antônio Viviani, ok? E nós temos mais, né? Temos o brinde do Binho também para você, e hoje também com a apresentação aqui do Rasgaceiro, né? Uma camiseta, um kit especial do Rasgaceiro para você, que o Rasgaceiro marca na sua agenda no próximo sábado, às 8 da noite, atrás do Palace Hotel. Muita gente ligando para a gente, o Jaime Fratello mandando um abraço a todos, obrigado. O Roberto e o Reginaldo parabenizando o programa também, muito obrigado. O Paulo Danilo parabenizando a gente aqui pelo editorial de abertura, obrigado também pelo nível do programa e também pelo grupo Rasgaceiro. O José Vicente, enquanto alguns programas levam e resgatam a cultura brasileira, outras emissoras banalizam a programação. Obrigado, José Vicente, pela sua opinião. Viviane e David mandando abraços a todos aqui, principalmente ao grupo, com certeza. Ulisses, abraços a todos e grande abraço principalmente ao grupo Rasgaceiro com a gente. Obrigado a você que está participando. Né? Muita gente aí ligando para a gente, vocês com certeza construíram muitos amigos nessa trajetória, né? Sem dúvida. Sem dúvida, muitos né? amigos, né? Próximos, estreitos, amizades estreitas de dentro mesmo, que as pessoas influenciam no trabalho, né? E outros nem tanto, mas sempre essa somatória, isso é o Rasgaceiro, né? É uma condição das pessoas que estão aqui, tanto em cena quanto na produção, e do nosso entorno, do nosso contexto, que são os amigos, que são as parcerias importantes e fundamentais, né, para o trabalho, acho que para qualquer tipo de trabalho, principalmente para o nosso, continuar nessa caminhada de arte, que você sabe bem, não é fácil, né? Parabéns pelo editorial maravilhoso, poderia ter ficado até mais minutos aí falando, porque estava... Às vezes a gente fica preocupado. Dá uns 2 programas, só o editorial. Porque na verdade assim, a gente fica preocupado, realmente é uma preocupação da gente quando a gente faz o editorial, porque às vezes a gente se alonga demais as ideias. E falar sobre arte, o Giovanni que está aqui do meu lado, ele fala 3, 4 horas sobre arte, acho que não esgota o tema, né? É uma coisa muito complexa. Por falar em arte, por falar em editorial, por falar em todo esse espaço que é bem complexo, vamos falar, por exemplo, desse trabalho que o Rasgaceiro faz hoje, que é esse Teatro Mambembe. Como é que está esse trabalho na atualidade? O que veio propor? Qual a importância desse Teatro Mambembe aí na cultura, na arte brasileira, de uma maneira geral? A palavra Mambembe é uma palavra medieval. Ela surgiu para designar os menestréis que ficavam... Só para dar uma parte, nós estamos mostrando algumas cenas, enquanto o Giovanni está falando, né, do próprio trabalho e já aí no teatro, é isso, né? Exatamente. Mas pode... Já é em cena, já. Isso, já é em então, cena. o Mambembe é exatamente isso. Eram os menestréis, né? Eram os saltimbancos que ficavam rodando de cidade em cidade, levando um pouco da música, do teatro, e sempre com o que a gente chamava de comédia de costumes. Né? Eram aquelas... tentava reproduzir o que a comunidade já sabia, que a comunidade já fazia, mas de uma forma mais engraçada para que ela pudesse se espelhar. Mambembe Brasileiros, do Rasgaceiro, ele nada mais é do que também propor esse espelho, mas buscando lá na cultura grega, lá no início do teatro, quando Dionísio é imitado por um ator, o primeiro ator que a gente tem notícia na história ocidental, que era o Téspis. Então ele tenta o Téspis imita o Dionísio. Ao imitar o Dionísio fica muito bravo. Como é que um Reles mortal fica imitando um deus? E lasca uma praga nele. Ao jogar essa praga nele, ele vai nascer no interior do Brasil para poder achar sua identidade. Então o Mambembe Brasileiros é essa saga do personagem arteiro, que nada mais é que o renascimento do Téspis, procurando dentro da cultura brasileira a sua identidade. E aí então ele vai ter essa saga dentro da própria música buscando essa identidade. Esse nascimento do arteiro no interior do Brasil, nós buscamos através de uma pesquisa o que mais simboliza a cultura interiorana do Brasil, a cultura enraizada do Brasil. E chegamos lá em Mário de Andrade, onde ele propunha, né, um processo antropofágico de colar, de buscar aquilo que ele representou em forma de Macunaíma. Então, o nascimento do arteiro
é o nascimento do nosso anti-herói, o Macunaíma. Muito legal. Você sabe que tudo que você falou também, eu convido você, telespectador, também para acompanhar. Provavelmente no Carnaval a gente vai apresentar uma entrevista com o pianista Pablo Lapidusas, e o que você falou, traduzindo de uma outra forma que o Pablo falou, essa questão do erudito e do popular, eu achei muito legal, e você que vai acompanhar com certeza a entrevista do Pablo, e o Pablo, quando eu perguntei para ele, por exemplo, o que era o erudito e o popular, ele falou assim, olha, William, erudito, o que a gente chama de erudito era aquilo que era popular na sua época. Né? E que você está dizendo, por exemplo, do que aconteceu lá na Grécia, que hoje a gente analisa como se fosse uma coisa antiga, uma coisa muito medieval e ao mesmo tempo ligada a uma erudição, e que na verdade era o que era popular na época. E aí o Pablo até se referiu, por exemplo, ao Tom Jobim, que o Pablo disse, o Tom Jobim, por exemplo, daqui a um tempo vai ser considerado erudito quase, porque as coisas vão se transformando. Né? Que é esse resgate do mambembe. Eu acho que essa mistura que vocês estão se propondo, eu acho ela muito bonita, muito rica, porque ela resgata uma série de coisas e coloca tudo... E, basicamente, né, o brasileiro, na verdade o arteiro ele é o retrato do brasileiro. Não existe uma identidade do brasileiro. São muitos Brasis, são muitas culturas no Brasil. E quando ele busca essa identidade dele nas diversas culturas, ele também está buscando a identidade do que é ser brasileiro. Que não é ser uma coisa, é ser várias coisas. Então, através da música, do teatro e do circo, basicamente, nós contamos essa história, dessa saga do arteiro e, na verdade, dos arteiros, que somos todos nós. Então, no início do espetáculo, na verdade, ainda na rua, em forma de cortejo, nós reproduzimos aquilo que tinha na Grécia Antiga, que deu origem ao teatro, que era um culto religioso, que era o culto do bode, que era um ditirambo, que eles chamavam. Esse culto do bode, nós reproduzimos ele. Então o pessoal vem tocando maracatu, que já é uma marca do grupo também, que toca além do forró, o maracatu no cortejo. Vem o arteiro, nesse momento, ele é o tespes, e aí ele vem de bode, ele vem andando de bode. Ali está vendo nas imagens a preparação, a maquiagem, a estrada, o chegar, o montar, tudo isso reflete o mambembe. E essa perua Kombi aí, ela vai para todo lugar que o grupo está. Hoje é quase que o palco. Ela é o palco, ela faz parte do cenário. Ela é o ponto de partida de toda a história. Então, o fato de ser mambembe é trazer a Kombi como partida, a partir dela montar o cenário, e acontece o espetáculo Mambembe Brasileiros a partir da Kombi. A Kombi hoje é o nosso 7º elemento. E eu estava vendo o trabalho, inclusive convidando você mais uma vez, e estou vendo esse cartaz maravilhoso que vocês fizeram aqui, e eu fico pensando, e estou vendo os apoiadores de vocês aqui, que se você quiser citar, fica à vontade, Giovanni. Eu acho muito importante a gente dar créditos, e ainda bem que numa TV como a nossa, que é uma TV que se propõe, e é pública, né? É uma TV pública com espaço cultural importante, os patrocinadores, porque eu acho que é importante a gente dizer os patrocinadores, aquelas empresas que solidificam o trabalho do artista, e é muito importante. Se você quiser destacar, por favor, João. Então, nós tivemos um privilégio muito grande, primeiro, de sermos reconhecidos pela maior patrocinadora de cultura do país, que é a Petrobras. Numa das ações dela aqui na cidade, viu o grupo na rua e falou assim, nossa, eu quero isso, eu quero investir nisso. Né? Então a Petrobras é o nosso principal patrocinador e que tem nos acompanhado aí nos últimos 2 anos. Esse ano, especificamente de 2011, nós tivemos, através da Lei de Incentivo Estadual, a Algar Telecom, através de uma das empresas dela, que é a CTBC, que é na região do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo e uma parte de Goiás, que ela atua naquela região, e a VIM do Brasil, que é a principal patrocinadora de cultura do estado de Minas, a Valorec Management. Então, nós agradecemos a essas empresas e esperamos continuar nesse ano de 2012 contando com elas através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Todo esse desfile de artistas que passam aqui no Hora da Verdade, eu sempre faço essa pergunta, eu acho ela de muita importância para todos nós, e eu vou fazê-la também ao grupo, e vocês ficam à vontade para responder. E depois a gente vai para o intervalo e a gente volta aí com a resposta do grupo. Como é que é o apoio, se é que ele existe ou não, daqui de Poços de Caldas, né? Da prefeitura, das empresas locais? Como é que vocês veem ao longo dessa trajetória de 10 anos do grupo, como é que vocês sentiram esse tipo de apoio? Enfim, se isso acontece em Poços de Caldas, se nós temos uma certa política cultural ou não, qual que é a opinião do grupo, do rasgaceiro, aqui no Hora da Verdade? Já já a gente
ouve a resposta deles e você não saia daí que já já a gente volta no Hora de Hoje.